Estamos aqui para mais um vídeo para o seu canal e hoje nós vamos falar sobre uma cidade que vocês vão achar assim, muito interessante. Trata de uma cidade que é praticamente um pedaço da Europa dentro do Brasil, especificamente mais ali no estado de Santa Catarina. Você arriscaria dizer o nome dessa cidade? Pois é, se você ainda não conhece, assista esse vídeo até o seu final para que você tome conhecimento de qual que é essa cidade. Mas nós vamos já dar uma dicasinha para você nas imagens aqui, para que você já vai mais ou menos criando uma ideia qual é o nome dessa cidade. Eu já disse, ela fica em Santa Catarina, ali mais ou menos no meio oeste catarinense. Tá bom? Então fica aí a dica para você. E se você já conhece o lugar, muito bem, é uma oportunidade aí de nós revermos juntos aí essa maravilhosa cidade aqui do sul do Brasil. Mas antes de tudo, gente, peço por favor que não deixe de dar o seu gostei nesse vídeo. E se você ainda não tiver inscrito, inscreva. É importantíssimo vocês se inscreverem, vocês não têm ideia como isso é importante pra gente. Então faça isso, presenteie a gente com a sua inscrição e dá o seu ok aqui gostando desse vídeo e também ative o sininho para que você seja avisado de novos vídeos que a gente vai colocar aqui no canal, tá certo? Então vamos continuando aí. Ela, como eu já disse, fica no meio oeste de Santa Catarina e foi fundada no dia 13 de outubro de 1933. Então, como a gente fez a chamada logo no início, estamos falando da cidade de Treze Tílias e hoje representa um celeiro industrial de muita importância para o estado de Santa Catarina. Possui atualmente uma população estimada em 8.000 habitantes. E antes do homem branco habitar essas terras, ocupava essa região os índios caigangues. Claro, também são pessoas como nós somos, né? Então, portanto, são nossos irmãos. Porém, a chegada dos primeiros homens brancos à região era de origem europeia, sendo grande parte colonizada por alemães e italianos, que vieram do Rio Grande do Sul, e por famílias austríacas. E vamos parar um pouquinho aqui e ouvir o que a guia turística tem a nos dizer nessas primeiras imagens da cidade. Vou mostrar para vocês. O nome é por causa de um poema, tá? Intitulado Die 13 Linder, que traduzido quer dizer 13 tilhas. A tilha a gente adquiriu muito tempo depois duas espécies. Nós temos aqui a tilha canadense, que melhor se adaptou ao nosso clima, e a tilha europeia, que menos se adaptou ao nosso clima. Vocês olhar bem devagarinho à esquerda, vocês já vão ver a tilha canadense, essa aqui do canteiro, ó. Essa é uma, aquela é outra, aqui ó, isso, tilha canadense. Podemos ir. Essa casa bonita é nosso primeiro consulado austríaco na cidade. E voltando então à questão da colonização aqui da região, esses alemães já estavam aqui no Brasil há algum tempo. E daí eles subiram mais para o estado de Santa Catarina. Chegaram nessa região, uma região assim bastante montanhosa e um clima agradável até. E ali começaram com alguns vilarejozinhos. E justamente nessa região é que acabou vindo famílias austríacas que também gostou desse local, né? Então a história conta que nessa época, por volta de 1933, a Áustria passava por uma crise econômica muito negativa, a ponto do ministro da Agricultura australiano do estado do Tirol, Sr. Andreas Thaler,
em busca de melhores condições de vida juntamente com suas famílias, a maioria da região do Tirol. Então partiram para o Brasil e escolheram a região central de Santa Catarina para assentarem-se, exatamente pelo fato do clima da região ser bem parecido com as cidades de origem, né, onde eles moravam lá. É em função disso que a região de Três Itilhas levou esse nome de Tirol brasileiro, que é muito chamado por Tirol, certo? Se você prestar atenção, muitas coisas que saem daquela região levam o nome de Tirol, né? O leite, nós conhecemos aqui, por exemplo, o leite de Tirol. E conforme a guia turística nos informou, por que o nome Três Itilhas? Existe um poema com o nome de Três Itilhas. É um poema muito famoso lá da época, né? Que fala sobre a Três Itilhas, que é o nome da cidade de origem e também de uma árvore. E a palavra tilha se trata de uma planta muito comum na Áustria. Aqui não tinha essa árvore, mas os migrantes trouxeram algumas mudas e aqui também plantaram, né? São as árvores grandes, mas que aqui no Brasil a planta não se adaptou muito bem. Elas não cresceram muito e acabou mantendo-se um arbusto bem pequeno, de meia altura. Nós temos dessa árvore duas qualidades, a canadense e a austríaca. Exatamente a canadense que melhor se adaptou aqui na região. Já a austríaca, ela acabou assim sentindo um pouquinho mais a diferença do clima e não se desenvolveu tanto. Três Itilhas teve uma fortíssima influência tirolesa e austríaca. Aliás, ainda tem. Quem passa por lá vai perceber isso. Por assim ser, a arquitetura da cidade de Três Itilhas é a mesma utilizada na cidade de Uiuchenau, que fica na Áustria. Tanto assim que as duas cidades são consideradas irmãs. Na verdade, a cidade de Três Itilhas é uma réplica do que a cidade de Uiuchenau. Claro que vieram para o Brasil muitas outras famílias austríacas, né? Mas aqui, apesar de ser de vários estados lá da Áustria, né, se mantiveram bem unidos e conseguiram fazer com que suas culturas fossem bem preservadas. Outra coisa que se nota é a existência em todas as construções, vocês devem notar bem isso, de um sino acoplado com um galo. E esse símbolo significa a disposição que o tirolês tem para o trabalho, já que tem de acordar cedinho e não tinha o sistema de comunicação dos dias atuais. Então, o galo é aquele que acorda cedo e o sino é a forma de se comunicar, e se comunicavam de verdade, porque cada um tinha uma corda que era amarrada no sino, veja bem, e dependendo das necessidades, puxava a corda e emitia o som, e assim se dava a comunicação. Vocês devem ter notado aí, para quem está assistindo o vídeo do início até agora, é que conforme os costumes lá dos austríacos da cidade de origem, as construções, a parte de alvenaria, ela é sempre da cor branca, correto? Já a parte de madeiramento ou esquadrilha, ela é puxada de uma cor marrom escura até um marrom meio avermelhado, vamos dizer assim, avernizado, né? E também gostaria de fazer essa observação, continuando o vídeo, já que nós vamos entrar agora numa área residencial, preste atenção também na questão de muros. Praticamente não existe muros em frente aos imóveis, ou se existe, são bastante discretos, né? Alguns imóveis sim, eles têm até muros, mas a maioria eles são assim, bastante discretos nessa questão aí. Quase a gente não observa tantos muros assim como é tradicional aqui no nosso país. Portanto, Três Itilhas preservava com muito orgulho suas raízes culturais, tanto no dialeto, culinária e na arquitetura, reforçando o elo de amizade entre a nação brasileira, né, das novas gerações, e a nação austríaca, que era a origem de tudo, né, dos fundadores dessa cidade. E eu disse preservava, né, mas ainda preserva muito essas raízes. Também se destacam muito as danças tradicionais,
com a formação de muitos grupos que se apresentam em festividades. Outras características é a existência de grandes quantidades de artistas escultores que são responsáveis pela criação de milhares de peças espalhadas pelo Brasil, que ocupam principalmente igrejas, edifícios públicos e praças. E assim, Três Itilhas é considerada o berço da escultura de Santa Catarina. Como mencionado, o município foi colonizado por vários grupos, povos como alemão, austríaco, também italiano, né? Esses povos vieram de países e de dialetos totalmente diferentes. No município de Três Itilhas, esses povos ainda conservam cada um a sua língua e seu dialeto, vê o cuidado que eles têm. Porém, o português é a língua oficial para todos eles. As duas principais rodovias que dão acesso a Três Itilhas são SC 355 e SC 465. Economia. No final da década de 1960 e início da década de 1970, Três Itilhas entrou para o mapa da indústria regional e estadual, com a implantação das primeiras indústrias. Constam dos registros da história do município a criação da indústria de óleos vegetais, da laticínios e indústria de conservas. Hoje, o município é considerado o maior produtor de leite, com a indústria processando cerca, 3 milhões de litros de leite por dia. Muito leite, em 3 milhões de litros. E também muitos outros produtos derivantes do leite. Esses produtos são distribuídos por toda a região sul. E assim a indústria láctea passou a ser uma das principais fontes de riqueza do município, e onde concentra grande parte da mão de obra empregada. Pelo menos no início era assim que funcionava. Apesar da indústria de laticínios ser muito forte no município, a matéria-prima em sua grande parte vem da região sudoeste do Paraná, região norte do Rio Grande do Sul e todo o estado de Santa Catarina. E qual que é essa matéria-prima então? O leite. E já em 2020, Santa Catarina já ocupava o 5º lugar na produção de litros de leite, com cifra de 3,15 bilhões, já não é milhões não, 3,15 bilhões de litros de leite, sendo 2,88 bilhões deles destinado para as indústrias lácteas. Então vamos repetir bem essa informação para ficar bem clara, né? Juntando todo esse leite que vinha do oeste do Paraná, da região sudoeste ali, região norte de Rio Grande do Sul e todo o estado de Santa Catarina, então formava aí 3,15 bilhões de leite, sendo 2,88 bilhões deles destinados para as indústrias lácteas. Os números mostram que isso representou ao estado de Santa Catarina 11,3% do leite recebido pelas indústrias lácteas brasileiras. Veja só. Veja bem, o município tem mais outras grandes empresas instaladas. Isso gera uma cadeia muito grande de produtos e serviços que vão surgindo, que são as novas empresas para atender algumas necessidades que vai se apontando. Com todo esse desenvolvimento, claro, o município apostou no turismo e isso passou a ocupar então a 4ª maior receita do município. À medida que as cidades vão se desenvolvendo, essas fontes de riqueza também vão se atualizando. Isso é importante. Depois dessa rápida abordagem histórica, vamos ver mais imagens da cidade, prestando bem atenção nos costumes, né? E nessas novas imagens vamos mostrar um pouquinho que não é só a cidade, claro, né? Existem ali muitos locais recreativos, né? Parques, diversões, lagoas, e nós visitamos uma delas, certo? E eu vou deixar para vocês as imagens aí para vocês curtirem o local. Um grande abraço aí para vocês todos e não deixa de se inscrever no canal.
agora! Thank